Como lidar com a carência afetiva? Eu vou apresentar uma visão da constelação familiar. É um olhar que você utiliza os princípios sistêmicos para trazer já uma mudança. Eu sou o Rodrigo Rocha, eu trabalho com constelação familiar desde 2012 e o conteúdo que eu trago tem um aspecto prático e que você já pode aplicar na sua vida. No final do vídeo você experimenta um exercício onde você pode perceber um movimento sistêmico para lidar melhor com a carência afetiva. De forma prática e direta, dentro de uma constelação familiar, por exemplo, com pessoas ou com bonecos, quando você representa a carência afetiva, o que a gente observa, o que a gente percebe é como está a relação. Se uma pessoa representar para você a carência afetiva, que pessoa é essa? É uma imagem sua? Ou seja, é um eu carente? Quando você percebe, por exemplo, o que é a carência, né? A falta de afeto, pode-se pensar assim, certo? Então, se falta afeto, a gente quer buscar no outro. Um princípio que eu destaco da constelação é a autorresponsabilidade. De que forma? Se eu me sinto carente e eu busco atender essa carência em alguma relação, em alguma pessoa, ou seja, alguém vai me dar afeto para suprir a minha carência. Isso funciona? No geral, a experiência individual mostra que não funciona, porque de alguma forma a outra pessoa vai se sentir sobrecarregada, porque ela não vai dar conta. Falando da relação de casal, é importante olhar para o outro como um igual. Quando se busca no outro suprir uma carência afetiva, é como se o outro tivesse que dar mais, né? Muitas vezes a carência afetiva pode fazer você querer cuidar, querer estar disponível, fazer, na expectativa de receber. Mas muitas vezes você não recebe. Ou se recebe, não é bem o que você queria. Então como lidar? Aí eu comecei falando sobre como é uma constelação do tema carência afetiva. Onde você tem um representante, que pode ser uma pessoa, ou pode ser um objeto, para representar a carência afetiva, e um representante para você. E o primeiro momento é perceber como está essa relação. É uma relação de aproximação ou de afastamento? Para onde está o olhar? Da forma tradicional da constelação, o que se olharia seria quem eu preciso incluir? A direção do olhar, ou da pessoa que representa a carência afetiva, ou da pessoa que representa você, pode indicar alguém que precisa ser incluído. Normalmente, essa pessoa que precisa ser incluído tem a ver com os pais. Normalmente, os pais biológicos. É claro que quando se trata da criação por pais adotivos, se estabelece também um vínculo, uma relação, que precisa também levar à aceitação. Só que é importante sempre destacar que a relação original é com os pais que deram a vida. Então é importante que se reconheça a precedência, que é uma das ordens do amor, em relação aos pais que deram a vida. E em relação a eles se tenha um olhar de aceitação, gratidão pela vida. E quando se experimenta isso, se experimenta mais bem-estar. Qual a importância então de considerar a relação com os pais quando se refere à carência afetiva? De alguma forma, na relação com eles ou na ausência da relação com eles, a gente encontrou vamos dizer, um certo preenchimento de afeto. Se a gente não tivesse recebido um afeto mínimo, a gente não estaria vivo hoje. Então, de alguma forma, em alguma medida, a gente recebeu um mínimo de afeto. Mas, quando a gente sente que falta e a gente busca fora, um primeiro ponto é reconhecer, está tudo bem sentir o que se sente no momento. Um segundo ponto é, como eu lido com isso? Qual a minha parte disso? Se você levar em consideração o princípio da autorresponsabilidade, significa o que eu sinto é minha responsabilidade. Se eu sinto carência afetiva, carência emocional, e eu busco nos outros, é como se eu não fosse responsável por suprir a minha necessidade de carência, ou melhor, a minha necessidade de afeto. A carência indica uma necessidade de afeto, de cuidado. Aí a pergunta-chave que enfoca a autorresponsabilidade é
quanto eu me dou afeto, quanto eu me dou carinho, o quanto eu fico do meu lado, o quanto eu me permito fazer o que eu gosto. Se eu me cobro muito, eu não estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E aí é normal que isso reforce a carência. Um olhar que nem sempre é fácil de perceber é assim: existe uma relação entre uma parte nossa, que é a principal, a gente normalmente se identifica com o pensamento. Existe uma tendência a se identificar com o pensamento. Então existe uma relação entre o pensamento, a mente, como uma parte nossa, e os sentimentos, como uma outra parte nossa. E é importante perceber que a carência afetiva está dentro dessa relação, ou seja, a relação com as suas emoções vai definir como você se sente. A carência afetiva pode significar uma carência de afeto, de atenção, que você, enquanto mais identificado com o pensamento, dá para as suas emoções. Então, um caminho para começar a mudança da carência afetiva é escolher perceber como você lida com as suas emoções. Você reprime o que você sente para lidar com alguma situação? Normalmente, quando se guarda mágoas sobre acontecimentos do passado, significa que a gente está reprimindo as emoções. O lado emocional quer algo e a gente não deixa. Quando você tem medos, por exemplo, a gente tende a querer controlar tudo à nossa volta. Então, controlar significa não sentir. Controlar para não sentir medo significa querer controlar o medo. Não significa sentir medo. Quando a gente controla o medo, ele aumenta. Quando a gente controla o medo, a gente controla as emoções. E aí a gente não sente. Logo, cria uma desconexão. Então, uma forma de entender a carência afetiva é entender essa desconexão entre o eu pensamento e o eu sentimento. Voltando para aquele caso, para o exemplo inicial que eu dei de como seria uma constelação. Então, você tem um representante para você e um para carência afetiva. Da forma tradicional da constelação, então, seria perceber para onde eles olham. E pode ser um olhar para a mãe, pode ser um olhar para o pai. Então, um caminho da forma tradicional da constelação seria olhar para a relação com os pais. Então, a carência afetiva precisa desse olhar. E um olhar que eu trago, que faz parte da minha maneira de facilitar a constelação, é um olhar primeiro para dentro. Então, eu preciso olhar para a minha parte emocional. A gente colocou na constelação, já nesse exemplo que eu dei, um representante para você e um representante para a parte emocional, a parte que é a carência emocional. E o princípio do pertencimento ao vínculo significa que também as partes internas têm direito igual de pertencer. A parte emocional é tão importante quanto a parte racional do pensamento. Então, ao perceber essa relação, como está a relação com a parte que representa a carência afetiva, que é uma parte interna, distanciamento. Como que a gente melhora essa relação? Levando a aceitação. E esse é um componente importante na constelação familiar, que é um olhar de aceitação. E um olhar que busca a inclusão e o acolhimento. Como eu lido com a carência? Eu quero me livrar dela? Será que isso é possível? No geral, eu levo o olhar que é necessário incluir as emoções. A carência afetiva, na verdade, está dizendo que existe uma carência entre a minha parte emocional e a minha parte pensamento. Então não adianta eu querer excluir. A tendência é pensar na carência afetiva como algo ruim e querer excluir ela. Só que quanto mais você tenta excluir a carência afetiva, maior ela fica. Como mudar então a relação com a carência afetiva? Acolhendo a parte emocional. Por exemplo, pode haver uma tristeza entre você e a parte da carência emocional. Então, se existe uma tristeza e a tristeza é uma dor, a gente precisa olhar para essa dor, para essa tristeza e cuidar dela. Então, eu estou apresentando agora a forma como eu abordo a constelação. Primeiro, eu trabalho no interno, no sentido de olhar para a tristeza, raiva e medo. Depois, aí eu trago o olhar para a relação com os pais. Porque, na minha experiência, eu percebi que a constelação flui com muito mais facilidade quando primeiro a gente trabalha o aspecto interno das emoções básicas, que são tristeza, raiva e medo. Não disse que que as emoções básicas são só tristeza, raiva e medo, mas que dentre as emoções básicas eu trabalho, levo a aceitação para tristeza, raiva e medo, e depois disso fica mais fácil melhorar a relação com os pais, levar a aceitação, ter gratidão pela vida e deixar com eles o que é deles. Então até aqui eu trouxe um olhar que é a forma tradicional de fazer constelação
Na relação entre você e a carência afetiva, você olha para a relação com os pais. Normalmente é isso. Normalmente a fonte da carência afetiva é a relação com os pais ou a ausência dessa relação. Daí a minha forma de facilitar, eu antes de chegar nesse ponto de olhar para os pais, eu olho para a relação com as emoções, em especial as emoções básicas. Então, nesse caso, entre você e a carência afetiva, que emoção tem? Tem um desconforto? Tem um incômodo? Aí eu pergunto, esse incômodo é o quê? É tristeza? Raiva? Medo? Pode ser que tenha os três. Normalmente a gente chega na tristeza. Então, quando se leva acolhimento para a tristeza, quando se reconhece, existe uma tristeza e está tudo bem. Quando se expressa gratidão pela comunicação, pela mensagem que a tristeza traz, que é uma mensagem de olhar para dentro e cuidar de si. E por último, quando se acolhe mesmo, se convida à tristeza no sentido de reconhecer que ela faz parte. Ela não é ruim, ela é uma comunicação. E um outro olhar que eu trago sobre as emoções básicas é entender ou pensar nelas como sentidos. Assim como os órgãos no sentido são para fora, visão, olfato, paladar, tato, a gente percebe o mundo externo com os órgãos do sentido, uma forma como eu olho para as emoções básicas é como uma comunicação com o mundo interno. Então, tristeza, raiva e medo são sentidos do mundo interno. Então, não há como se livrar dessas emoções, porque elas são partes nossas, são o nosso lado emocional. Daí levar a aceitação, gratidão e acolhimento resolve. Às vezes, quando faz o movimento de acolher a emoção básica, ela diminui até certo ponto. Eu sempre me pergunto, de 0 a 10, quanto é a tristeza? 8, 9, 10. Para algumas pessoas, quando a gente faz esse movimento que eu falei, de aceitação, gratidão e acolhimento da tristeza, da raiva ou do medo, nesse ponto já se experimenta, para algumas pessoas, um total alívio, uma mudança total em relação à carência, a ponto de conseguir perceber que a carência é uma parte nossa e que precisa de acolhimento. E quando você dá acolhimento, se experimenta mais bem-estar. Para outras pessoas, precisa de um segundo momento, que é então olhar para os pais. Às vezes, a dor emocional da tristeza, do medo, da raiva tem a ver não só com os pais, mas também com a relação deles com os pais deles. Então, o segundo momento é olhar para essa relação. Aí eu facilito isso dentro da constelação, dentro de uma sessão de constelação. Quando nesse momento ainda não resolve, aí um terceiro momento é olhar para toda a família. E nesse ponto, invariavelmente, na minha experiência, se resolve por completo. Ou, melhor ainda, se resolve aquilo que é possível resolver no momento. Porque as nossas experiências são camadas de experiências. Quando você faz uma constelação, você trabalha o que está no campo, disponível para mudar. Por isso que uma constelação não é possível, nem se objetiva resolver tudo. Mas é um olhar para aquilo que está presente no momento e um convite para uma abertura à mudança. E aquilo que é possível mudar com aceitação, gratidão, a mudança acontece. Então vamos ao exercício que eu falei que faríamos no final. E o exercício é bem prático, é bem objetivo e bem direto. Então vamos lá. Se você tiver interferências no seu ambiente, procura estar de alguma forma que você minimize as interferências. Então, por exemplo, se puder usar um fone de ouvido, ou se conseguir evitar interferências pelo menos por 3 a 5 minutos, que é o tempo que vai durar o exercício, ou até menos. Então vamos lá. Você pode adotar uma postura confortável, se quiser. Observa a sua respiração. Observa o seu corpo nesse momento. Quase como se você estivesse olhando para dentro. Como se você olhasse do topo da cabeça até os pés. E esse olhar é um levar a atenção. Percebe o que muda? Quando você observa, quando você leva a atenção para o topo da cabeça e você observa essa atenção descendo até os pés. Ok? Percebe qual é o efeito dessa atenção. Agora, pensa na sua parte emocional, que é a sua parte que sente alguma carência afetiva. Como ela está nesse momento? Qual a imagem dela? É uma imagem que está longe ou que está perto? Se ela estiver longe, imagine ela perto. Quando a sua parte emocional, que responde pela carência, está perto, como você se sente? É melhor ou pior?
Percebe como está a relação. Daí, experimenta falar para ela. Se ela estiver triste, você fala para ela, eu vejo que você está triste. E está tudo bem, você pode sentir tristeza. Se você observar nela medo, você fala, eu vejo que você sente medo. E está tudo bem, você pode sentir medo. O mesmo para raiva. Se ela está com raiva, você diz para ela, eu vejo que você está com raiva e está tudo bem, você pode sentir raiva. Ok? Então você expressa o que você observa, esse reconhecimento e que está tudo bem e percebe o que muda. Caso você precise de mais tempo entre uma frase e outra que eu fale, você pode pausar o vídeo. Fazer a fala, a visualização e tomar o tempo que você precisar. Ok? Um segundo momento é você dizer para ela, para essa parte emocional, você diz para ela, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Novamente, ao dizer isso, percebe o que muda. Por último, você diz para ela, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Daí, observa o que muda. E é isso, esse foi o exercício. Daí, agora a minha pergunta é assim, como foi a experiência do exercício? Você conseguiu visualizar a carência como uma pessoa ou como uma parte sua? E ao falar as frases, como foi a experiência? Eu convido você a deixar nos comentários como foi a sua experiência, que aí eu posso responder a alguma dúvida que você tenha. E se você gostou do conteúdo, lembre de clicar no curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E uma última coisa, caso você queira experimentar como trabalhar a carência emocional ou outros aspectos emocionais dentro de uma sessão de constelação familiar, você pode entrar em contato, seja com um comentário abaixo desse vídeo, seja pelo site constelacp.com.br ou seja pelo Instagram, rodrigo.constelacp. E você pode perguntar como funciona o acompanhamento das sessões para trabalhar não só aspectos emocionais, mas de relacionamento e também aspectos práticos, no sentido de você alcançar mais resultados. Quando você entrar em contato, a gente vai conversar para entender o seu momento, pode ser por mensagens inicialmente, e a gente verifica a possibilidade de agendar uma sessão experimental. Isso varia de caso a caso e do tempo disponível que eu tenho na agenda, mas é uma possibilidade de você saber mais sobre como é possível você experimentar a abordagem sistêmica para lidar com aspectos emocionais. E é isso. Bom, eu fico por aqui, aguardo o seu comentário, um abraço e até a próxima.